pega um papel e uma caneta que hoje eu vou te mostrar alguns dos principais verbos da língua inglesa e a gente já começa com ele, que é o verbo favorito de toda professora do ensino médio de inglês, que é o verbo to be, que na sua forma conjugada a gente conjuga como am, is and are. O verbo to be, em bom português, equivale aos verbos ser e o verbo estar. Mas o verbo to be, ele também pode ser um verbo auxiliar. E se você não lembra das aulas de gramática e do que é um verbo auxiliar, vamos lá que eu te ajudo a relembrar o que diabos é este verbinho. O verbo auxiliar ele vai nos ajudar a descrever frases gramaticais complexas. E por complexas eu quero dizer temporalmente complexas. Ou seja, se você quer falar de algo que aconteceu no passado, de algo que está acontecendo nesse exato momento, ou de algo que ainda vai acontecer, você precisa do verbo auxiliar. Um exemplo claro disso no português é justamente o uso do verbo ir. Toda vez que a gente fala, eu vou dormir, eu vou comer, eu vou sair, eu vou alguma coisa, a gente está utilizando o verbo ir como um verbo auxiliar. Ele está servindo para nos ajudar a descrever ações que vão acontecer em um futuro imediato. Sim, os verbos auxiliares eles são muito utilizados também no português, mas como o português é uma língua que tem muito mais conjugações para os diversos tempos verbais, eles não aparecem com tanta frequência quanto, por exemplo, aparecem os verbos auxiliares no inglês. Porque o inglês ele não tem tantas conjugações. Não sei se você já reparou, mas, por exemplo, se eu quero conjugar o verbo go no inglês, que é ir no presente simples, é só I go, you go, he, she, it goes, esse é um pouquinho diferente, we go, you go, they go. É tudo go, basicamente, a exceção ali do he, she and it, que é a terceira pessoa do singular. E se eu quero dizer que eu vou no futuro, em inglês? De novo, o go não se modifica, fica go. Para eu expressar a ideia de futuro, eu preciso do verbo auxiliar, que no caso aqui a gente vai utilizar a forma do verbo to be no futuro, will. Então, I will go. E é por isso que os verbos auxiliares no inglês eles são fundamentais, porque a gente precisa deles para expressar temporalidade. E vamos continuar porque esse vídeo já está muito grande. A gente tem agora o verbo to have. O verbo to have ele também pode ser um verbo auxiliar, tá? Ou como verbo principal ele vai ter o significado de ter ou haver. Seguindo com a nossa lista, agora a gente tem o verbo do, que também funciona como verbo auxiliar, principalmente na hora de fazer perguntas. Do you like to read? Esse do aqui, ele é um verbo auxiliar, a gente não consegue traduzir para o português, porque ele está ali apenas para indicar que essa frase está no presente simples. You do, quando ele é verbo principal da frase, ele tem o significado de fazer, mas de performar uma ação. Então, se você trabalha, you do your work. Porque o outro verbo que a gente vai ver é o make. E o make, se a gente traduzir para o português, ele também tem o significado de fazer. Porém, o make é mais no sentido de construir algo, ou de produzir alguma coisa. Então, se você faz um bolo, você make a cake. Mas se você faz um trabalho, you do a job. Se você gostou desse vídeo, me segue para mais. Me conta aqui nos comentários se você quer uma parte 2 com mais verbos que são fundamentais no inglês. Até a próxima!